Nossa aula de ensino religioso dessa segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Falaremos sobre solidariedade e símbolos religiosos na vida das pessoas. É Merle. Você já reparou como existem pessoas que carregam ou usam objetos como se eles fossem muito especiais? Uma foto, um rosário, uma oração escrita, um salmo da Bíblia, uma medalha, uma fitinha e etc. Se você perguntar para essas pessoas o que significa cada um desses objetos, elas poderão lhe contar histórias de suas vidas e de como esses objetos lhe tocaram o coração e como as protegem, servem de alívio, consolo ou transmitem paz. Cada religião possui símbolos para representá-las. A preocupação com o novo coronavírus também chegou aos templos religiosos do Brasil. Algumas suspenderam cultos e celebrações por tempo indeterminado para evitar a aglomeração e uma possível transmissão em massa do vírus entre os fiéis. A pandemia trouxe a necessidade de uma profunda reflexão sobre a vida em comunidade, o que passa por pensar na fé, na relação com as pessoas, nas injustiças sociais e etc. Somos todos chamados a repreender a viver, a olhar os outros humanos e demais seres vivos com respeito. O sagrado está na convivência e na empatia, amar ao próximo como a si mesmo. Faz-se urgente deixarmos o individualismo para viver uma sociedade coletiva, deixar para trás o eu e construir o nós. É fundamental a valorização da ciência. Contudo, os avanços nessa área não podem ter como prioridade atender aos interesses econômicos, mas sim a produção do conhecimento a favor da vida e da preservação do planeta. Então, a partir desse texto, a gente pode tirar, né, a gente pode fazer uma reflexão, né, como nessa frase aqui, e nós já trabalhamos na aula passada de ensino religioso, a empatia. A gente deve colocar no lugar do outro, do próximo, né? Para a gente ver como é que ele está, como está aquela pessoa, né? Qual a necessidade que ela está, que ela precisa. Então, a gente tem que deixar o nosso individualismo, amar o nosso próximo e construir em união, em conjunto. Não é pensar só em nós, né? Só no eu. A gente tem que pensar no todo. Então, colocar sempre no lugar do outro. Será que aquilo que eu estou fazendo com aquela pessoa poderia ser comigo, né? O que ele está vivendo poderia ser eu no lugar dele. Então, primeiro a gente coloca no lugar do outro, né? Para ver, a gente ter um pouquinho mais de respeito e menos injustiça com as pessoas. Então, aqui vocês vão completar de acordo com a leitura do texto. Vão procurar aqui no texto e completar os espaços. Quando tem dois espacinhos assim, é porque a palavrinha é composta, tá? É duas palavras. Tudo do texto. Então, aqui depois, o 1 foi a leitura, o 2 vocês vão completar de acordo com as palavras do texto. Agora, o 3 é um pouquinho sobre os símbolos religiosos. Tá falando sobre o budismo, e aqui já tem a figura, né? Que representa o islamismo, o judaísmo, o taoísmo e o confucionismo, o hinduísmo, o cristianismo, religiões nativas e o shintoísmo. Então, vocês vão fazer uma leitura, ok? E depois vocês vão completar a cruzadinha de acordo com os símbolos, né? Este símbolo pertence ao budismo. Então, você vai colocar aqui a palavra. Faça a leitura. Vou colocar também um vídeo complementar a respeito desses símbolos religiosos, certo? Qual que é o nosso, né? O nosso que eu falo, assim, da nossa religião que predomina,
né, é o cristianismo, ou seja, a cruz é um símbolo de salvação para muitos cristãos, né? Não entra, o cristianismo não entra dentro das outras religiões, como a gente fala os crentes, né? Então não entra, né? Não tem símbolos. O que tem símbolos são os católicos e alguns outros, ok? São os cristãos que a gente fala. Então tem vários tipos de religiões e símbolos religiosos também, certo? Então vai ter um vídeo abaixo da atividade para poder complementar a nossa atividade de ensino religioso.